Boa noite. Hoje temos aqui um encontro. Nós vamos falar sobre imortalidade, imortalidade física, imortalidade da alma, do espírito e renascimento. Então, enquanto o pessoal está chegando, eu vou fazer uma leitura de um texto que Leonard fez, né? Ele escreveu. Imortalidade física. Imortalidade física significa vitória sobre a morte física. Significa maestria do corpo e da mente. Nosso espírito já é um mestre imortal. Este simplesmente pensamento da imortalidade física nos faz perceber que embora a morte seja popular, ela não é inevitável. A morte física é opcional. As pessoas muitas vezes me dizem que depois de assistirem uma palestra ou terem um livro meu em que a ideia da imortalidade física chamou a sua atenção, eles não puderam parar de pensar sobre o assunto por muitos anos. Faz tanto sentido. Como as pessoas puderam ser enganadas por tanto tempo pelo sistema de crenças de que a morte é inevitável? Depois de ensinar a verdade sobre a imortalidade física por mais de 30 anos, eu cheguei à conclusão de que a razão por que as pessoas não gostam de saber sobre isso é porque isto envolve um pouco de trabalho espiritual e mudança pessoal. A imortalidade física é o resultado natural para uma mente repleta de sabedoria e vitalidade. É uma ideia. As três causas básicas da morte são ignorância, poluição da energia emocional e dieta pobre. Por isso, para dominar a mente, você tem que fazer três coisas. Primeira, dominar a ideia da imortalidade física, que envolve viver a partir do espírito, nossa divindade natural. A segunda, livrar-se de nossa própria ânsia de morte, que é a vontade inconsciente de morrer, que nós recebemos de nossos pais e encorajamos todas as pessoas em nosso meio a fazer o mesmo. Aprender como manter o nosso corpo de energia e mente emocional limpos e equilibrados através de práticas de purificação espiritual. Terceiro, aprender o poder da nutrição e do jejum e outros hábitos simples e prazerosos para nos dar a maestria do corpo. Tornar-se vegetariano é básico. Se nós, se nós mantemos as práticas de purificação, nos tornaremos mais vivos a cada dia. Se perdermos o jogo da purificação espiritual, das mudanças de hábitos, nos tornaremos mais mortos a cada dia. É quase um jogo, né? É um jogo de ganha ou perde. Eu quero estar mais vivo ou eu quero estar mais morto, né? O nosso líder aqui desses encontros, né? Ele já está entrando, ele está avisando aqui que teve um problema com a internet. Então, eu estou aqui fazendo uma leitura sobre a imortalidade física ou a imortalidade em si, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Então, dicas de práticas simples de purificação. Medite em seu corpo de energia na próxima vez que tomar um banho em chuveiro ou perceba a diferença. Faça um fogo na sua lareira, uma fogueira nos fundos do seu quintal e perceba como ele muda os seus sentimentos. Procure um instrutor de respiração ou renascedor e faça 10 sessões se você quiser experimentar uma surpresa maravilhosa. Você irá descobrir que, de fato, Deus mora no seu próprio corpo. Jejue
com líquidos por um dia, basta um dia só. Faça exercícios para desfrutar do seu corpo e perceba que você tem um corpo. Fique em boas condições físicas sempre. Leia uma página das escrituras todo dia, qualquer escrituras, né? Do Gita, do Shiva Purana, né? Dos Vedas. Esteja sempre em contato com uma leitura elevada que vai alimentar a sua mente com um pensamento sobre Deus, né? E sobre a evolução, né? Sobre a tua evolução espiritual. Tente descansar na presença de Deus até que ele se torne uma realidade para você. Deus ama você. É seguro para você amar a Deus. Boa noite, oi. Eu estava aqui lendo um texto. Deixa, deixa eu pôr um pouco mais de luz aqui. Boa noite, Vanilda. Boa noite. Oi, Chaka, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Igualmente. Demorei só um pouquinho por conta da conexão da internet aqui. Eu fiquei naquela, tipo, eu não acredito que vai fazer isso comigo hoje, mas consegui acessar. São provações, né? E a gente não deve É desistir nunca, né, Chaka? Você vê, verdade. eu também, bem hoje, eu tive uma viagem que surgiu depois do nosso combinado, né? E Uhum, eu falei, não, eu vou fazer onde eu tiver. Eu tenho dificilmente tenho desistido ou permitido, né, que as coisas interfiram no nosso trabalho, né? Então é isso. Porque tempo nem existe, né, verdade. Chaka? Então não tem atraso, tá tudo certo. Exato. Gratidão imensa e vamos, que eu estou aqui de ouvidos e atenção aberta para absorver os conhecimentos maravilhosos. Saudades daqueles tempos lá do grupo quando a gente se conheceu. É A gente verdade. compartilhava bastante informação lá. A gente Gratidão. não deve deixar que as coisas se percam, né? Que esses nossos encontros. Isso é muito importante, isso que é a riqueza, né? A gente se encontrar, fazer essas trocas também. E não deixar essa energia de vida, de mudança, essa esperança de um mundo melhor se apagar. A gente não deve deixar isso acontecer. E então, quando você me convidou, eu falei, ok, a gente tem que estar sempre a serviço, não importa, né? Quantas pessoas Uhum. virão, como vai acontecer, é estar a serviço e que tudo vai agir, né? O amor, a- essa espiritualidade e vai agir através da gente, desde que a gente esteja disposto, né? Verdade. E, Uhum. ao mesmo tempo, a quantidade é algo que, assim, a gente pode até dizer que pouco importa, né? Porque, assim, por vezes, às vezes aparece pouco em uma dada atividade, em uma reunião, algo parecido, mas é aqueles que deveriam estar ali, né? Aqueles ali que o universo falou, não, isso aí é para eles. Então, entre aqueles ali, por vezes, esses que estão presentes, mesmo sendo poucos, às vezes, através de um desses, a inspiração das informações absorvidas nessa aula há de atingir centenas e até milhões em algum ponto, em alguma troca, há de inspirar em alguma outra coisa, onde foi a fonte inicial para esse acontecimento, a principal causa desse efeito. Ah, foi aquele momento lá. Então, um momento que tinha, por vezes, poucas pessoas, mas entre os que estavam ali, eles souberam fazer bom proveito das informações ali compartilhadas, né? Então, isso é que é o mais importante. Às vezes, casa cheia quer dizer nada, às vezes o pessoal está tudo com a mente, sabe-se lá onde, e, É. enfim, foi só um protocolo de cenário, né? E é só mais do mesmo, né? É repetição, mais do mesmo, mais do mesmo. E a gente precisa quebrar um pouco isso, né? Como Verdade, diz o Osho, né? Eu preciso causar um impacto em você, senão nada vai mudar.
Então, isso é causar um impacto. E falar de imortalidade física é causar impacto. E você veio de cara, né? Vamos falar de imortalidade. Eu falei, beleza. Essa palavra, né? Essas duas palavras, então, imortalidade já causa impacto. E imortalidade física faz as pessoas pensarem. Se a gente fizer elas pensarem, nem que elas julguem isso, acho que a gente está maluco, mas se fizerem pensar, já tá bom, né? Verdade, verdade. Por que não pensar? Por que que a gente pode fazer uma escolha? Pensar sobre um corpo que adoece e morre, e a gente pode escolher pensar sobre um corpo e uma alma que pode ser eterna. Por que você não pode escolher essa outra, fazer essa outra escolha, né? Foi o que eu pensei quando eu vi ele falar disso pela primeira vez. Falei, nossa, realmente. E eu escolho, desde então, né, há 14 anos, eu escolho olhar para isso, para a vida, né? Para falar sobre a vida, falar sobre como estar cada vez melhor, como cuidar mais, cada dia mais do meu templo sagrado, do meu corpo físico, que habita a minha alma, que já é eterna. Essa nem precisamos falar muito, que a alma é eterna, ela é única e é sempre a Exato. mesma, não é? O que a gente pode falar aqui é sobre esse corpo que habita essa alma, né? Como a gente está cuidando dele, por muitas vezes essa falta de cuidado, de atenção, não está permitindo que o nosso espírito se manifeste com beleza, se manifeste com inteligência, seja uma manifestação divina, porque a gente não está cuidando daquele que conduz, né, desse corpo aqui, que é importante também, né? Não, ele não deve ser um objeto, né, de importância, mas ele é essa a importância. Mas eu gostaria de saber, Chaca, é, qual que é o teu objetivo aqui, né? O que que a gente está começando hoje, antes de eu falar um pouco mais, mas eu queria saber qual que é nosso propósito. Eu estou gravando já, tá? Então, assim, mesmo as pessoas que não puderam vir, né? A gente não, às vezes não, hoje são tantas ofertas, tantas, né, demandas e ofertas que as pessoas não estão conseguindo ver o que é importante e o que não é no meio, às vezes, e não estão conseguindo achar até tempo, né? Mas então, o que eu fiz? A gente está gravando, né? Você pediu, a gente está gravando. Então, quem não teve tempo para estar aqui com a gente, que é essa energia a gente sente, né? Mas elas vão poder depois assistir e aí continuar assistindo os próximos encontros, né? Então, conta pra gente qual que é a ideia, qual que é a proposta, né? Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu cheguei de boa noite para Vanil, mas sem falar diretamente com todos os demais. Bem, o nosso propósito inicial, inclusive com a senda da unificação, né, quando demos início, é justamente focar no que sentimos ser o essencial, que é justamente a humanidade em si, a qual cada um de nós somos representantes da humanidade. Só que ao longo da história a gente percebe que existe um esquecimento, uma amnésia coletiva. As pessoas têm esquecido de centrar, querer entender o que é ser humano, olhar para si mesmo, se auto-observar, se identificar dentro da realidade como um ser existencial, um fractal da criação divina e tendo dentro de si justamente a essência que é parte do próprio Criador de tudo, né? Mas então, a gente levantou como nosso sol central o que todos os podemos chamar de mestres, né? Que são os anteriores, tal como Yahushua, popularmente conhecido por Jesus, Buda, no princípio de tudo, né? Krishna, né? E
o Hermes Trismegisto. Nossa, assim como se for parar para citar a lista, temos muitos que representaram e trouxeram essa chama, inclusive levantando o amor incondicional, né? O amor por todo o manifesto da vida, por toda a vida em sua totalidade. E o Yahushua, Jesus, ele justamente nos ensinou de uma forma simples, né, para iniciarmos a prática. É justamente o ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, por vezes a gente se limita a pensar que o próximo é só o semelhante, mas em verdade o próximo pode ser o nosso gato, o cachorro, as árvores, todo o manifesto da vida por si mesmo. Mas então, nosso propósito é alimentarmos essa consciência sobre a humanidade quando nos reunimos, né, com terapeutas diversos que estão presentes no grupo, todos com bastante conhecimento, por vezes extremamente singular, né, tal como você. A gente se conheceu, você trazendo um tema, nossa, surpreendentemente único, né? E de, assim, ousadia divina, bater numa tecla que é fundamental. O autoconhecimento, yoga, prana, nossa, assim, é tudo que realmente a gente precisa para ter uma longevidade cada vez maior através de cuidados, assim, por vezes até simples, né, para com a nossa saúde. E por vezes a gente pensa que, nossa, tem que fazer coisas extraordinárias e tal, fora do nosso alcance. Não, tudo começa por coisas simples, tal como os próprios exercícios de pranayama, né? Meditação, autoconhecimento. E é o que a gente vem compartilhando. Então, quando reunir, desde as primeiras temporadas, né, há uns, tá, 2023, 7 anos atrás, quando a senda se deu início, é, justamente foi para compartilharmos nossos conhecimentos, né, com o público, né, de forma gratuita, forma simplesmente a compartilhar, consequentemente auxilia os terapeutas e facilitadores a divulgar o seu trabalho, a colocar tanto em exercício, né, a partilha dos conhecimentos sobre a sua arte, profissão, seu campo, né, de conhecimento, com, ao mesmo tempo, está nutrindo uma reciprocidade mútua, né, de partilha de informações, porque cada vez que a gente está ensinando aos outros, a gente está aprendendo, né, uma nova perspectiva sobre aquilo que já tínhamos visto antes. Então, é sempre uma aprendizagem. E depois de, acho que uns 2 anos parados, a gente está trazendo essa nova temporada para colocar em atividade novamente, né? Essa partilha que sempre há de nutrir o nosso autoconhecimento. A gente agora tem muito mais facilidade, né, com a ajuda da tecnologia, plataformas digitais diversas para a gente utilizar justamente em prol de disseminar melhor esse conhecimento, né? Essa tecla tão essencial que é o amor incondicional, que é a humanidade, autoconhecimento e tudo mais que nutre isso, né? Falar simplesmente da vida, como você falou, é o que devemos colocar foco, é na vida, até porque a vida é eterna, né? Como eu até costumo dizer em alguns textos e trabalhos meus, é, muita gente, mas e a morte e tal? A morte é o oposto ao nascimento, a vida é eterna, então a gente deve
colocar atenção a melhor entender, né? A melhor entender, consequentemente, a compreensão advém, né? Após o entendimento. A gente entender e compreender como devemos nos relacionar com a vida. Então, tudo começa a partir de nós mesmos, né? O princípio do amor próprio, que, consequentemente, a gente jamais vai conseguir dar aos outros aquilo que nem para nós temos, né? Então, é uma relação de autoconhecimento, consequentemente, a gente compreende que essa relação de autoconhecimento é da vida para com ela mesma. E nós somos uma fractal dela. E se deixar, eu falo a noite toda. Então, assume, Vanessa. Sim, Chaka, deixa eu ajudar aqui. Vamos lá, então, o pessoal entender, tá? Então, o Chaka, ele faz parte de ele criou um grupo, já tem 7 anos, vamos ver se eu estou entendendo, né? Eu acompanho também ele já há muito tempo, nós já compartilhamos aí de conhecimentos, experiências, né? E agora ele, depois de 2 anos, está retomando o grupo, né? E eu tô lá junto. E agora a ideia é todos os dias, esse horário, vai ter alguém compartilhando de, né, de algo, de É uma alguma, tipo, como é que é? Algum presente, né? Algo rico, de alguma riqueza com a gente. É isso, né? sim, cada temporada a gente tem 6 terapeutas, a qual cada um ocupa um dia da semana. A gente tem um dia da semana. A Simona, que está conosco aqui, ela também vai estar compartilhando informações, né? Ela tem se formado como uma excelente terapeuta também. E a cada temporada é isso. A gente tem 6 terapeutas, que cada um ocupa um dia da semana. A gente deixa um dia da semana livre, né? Geralmente o sábado. E sempre a partir do domingo a sexta, cada terapeuta vai ter o seu dia ali. Isso durante a temporada, que dura 4 semanas. Então, a gente, ao longo dessa jornada, tanto vai estar trocando bastante informação, né? Trazendo muita novidade para compartilhar com o público, como retomando essa jornada que acaba nos enriquecendo mutuamente, né, em termos de Tá. autoconhecimento. Chácara vai ser todo dia às 20h10. É isso? Vai ter um encontro. Eu, por exemplo, vou fazer 4 encontros, né? Todo domingo às 20 Isso, horas, né? 20 horas e 10 isso. minutos. E os outros também, na segunda, na terça, é isso? Quarta. Alguns dos outros demais, tal como o Luciano, né, que vai falar sobre projeção astral, ele colocou o horário dele para as 9 horas. Então, nos folders, né, que foram compartilhados nos grupos, tem os horários específicos, mas é sempre nesse horário, né, 8h10, 8h15. Sei que a Simone colocou como 8h15 o dela, mas é sempre nessa média de horário. Uhum. É, Tá, muito bom. e aí, Hoje nós estamos aqui para abrir, né, essa temporada, como você disse, né? E eu me sinto sim, muito honrada e feliz de estar aqui sendo a primeira. A primeira às vezes é bom, mas às vezes também a gente fica um pouco um pouco inseguro, sem saber bem como que vai ser. Mas é isso, a gente aqui, eu estou feliz em poder abrir hoje com essa proposta de imortalidade, longevidade, né? A imortalidade física que traz Leonard Orr do rebirthing, do renascimento, né? É exatamente essa, que a gente tem uma maestria sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, que nós possamos fazer nossas escolhas e não o sistema, nosso sistema de crenças, nossos padrões, nada disso, mas nós possamos fazer as nossas escolhas e que a gente tenha uma maestria sobre isso. Como eu escolho? Quanto eu escolho viver, de que forma eu escolho viver, que corpo eu gostaria de ter, que aparência, né? Que atitude, como eu gostaria de agir, caminhar nesse mundo. E aqui não vai ter uma forma certa. Ah, o certo é fazer isso. A gente não está aqui, né, Chaka? Eu acho que para ensinar ninguém nada. A gente está aqui exato, para compartilhar, né? E ouvir exatamente. também. A partilha. Aprender, né? Entre todos nós aqui, ninguém é mestre, ou todos somos, né? Todos somos mestres, então vamos estar abertos
a se compartilhar, as pessoas fazerem perguntas, sugestões, né? E dizer o que está achando, e também trazer informações pertinentes aos assuntos que vão ser abordados, né, Chaca? Acho que é Sim, isso, né? E a gente agradece a você por essa iniciativa. A iniciativa não, já é um contínuo, né? Não é nada que começou hoje. Então a gente agradece por você reativar, reavivar essa intenção, né, desse encontro, dessa, eu acho que dessa comunidade, né? A gente pode chamar de comunidade, né? O que que você acha? sim, sim. Podemos nominar assim. Eu tenho um pouco de desafios com títulos, É, mas é mesmo, são mas, só palavras. mas podemos chamar assim de comunidade. E é isso, tal como até você citou, só complementando rapidinho, porque teve um momento que você falou, né? É tipo, não somos mestres, mas sim, todos somos mestres. Mas então, exatamente sobre isso eu tenho batido em inúmeras teclas ao longo dos anos. Inclusive escrevi, né, um capítulo de um material chamado Todos São Mestres, justamente para explicar, né, sobre isso, porque às vezes as pessoas têm desafios de entender. Mas, tipo, como Li Mubai, né, um mestre chinês, citou certa vez, um mestre é aquele que tem um conhecimento a transmitir. Então, um cachorro é um mestre, um menino é um mestre, uma dona de casa é um mestre, um mendigo é um mestre, enfim, todas as pessoas, assim, todo mundo é um mestre, um operário, todo mundo tem um conhecimento a compartilhar. Então, eu gosto de me abster desses títulos, né? Quando alguém vem tentar oferecer ou chamar, e compartilho que isso deveria ser meio que, enfim, isso vai de cada um, né? Porque se todos são, fica meio sem sentido a gente querer restringir o título apenas a alguns, né? Então, eu mesmo, de minha parte, geralmente me abstenho. Aí alguém fala assim: nossa, que absurdo! Como um cachorro é um mestre? Como um gato, um mendigo, um menino, uma dona de casa? Primeiro, o próprio Confúcio já dizia, né? Ninguém sabe mais ou menos. O que existe são saberes diferentes. E, se a gente observar mesmo o próprio o Surya, né? O Buddharma, que é o pai, né, das artes marciais, quem foi o principal professor? Quem foi os principais mestres de Buddha? Os insetos, os animais e a natureza. É por isso que a arte Shaolin, que todo mundo contempla de boca aberta, seja nas obras cinematográficas ou teatros, ou enfim, são todas baseadas em quê? Estudos de movimentos de animais, insetos, através da própria natureza. Então, os mestres daquele Buda deixou esse conhecimento imortalizado. Quem foram? Insetos e animais. Então, todos são mestres. Uhum. E, ao mesmo É, tempo, a gente se abstém, quando exato. necessário, desses títulos. Mas é isso, gratidão pelo momento e a oportunidade de falar sobre. Hoje eu acho que é mais uma introdução mesmo também. É legal a gente conhecer você, né? E em qual dia, em qual momento você vai estar apresentando? Qual assunto seria? Então, como os dias, né, estão fechados com terapeutas e atividade suficiente, tem só um dos dias, né, que fica aberto, que seria o sábado à noite. Então, ao longo da jornada, eu pretendo durante o dia estar abordando, né, alguns outros temas, tal como a gente essa semana bateu, né, em um momento de assunto sobre IA, que é um assunto que tem preocupado muito, né? Eu já há alguns anos eu tenho escrevido sobre, estudado, pesquisado, né? E tem bastante coisa para compartilhar, né? Especialmente através do canal da Senda, né? Esse material que escrevi sobre a IA, qual a gente pretende estar dialogando mais durante essa semana,
já tem o quê? Uns 5 anos ela está na série Contato, né? A série Contato está indo para o terceiro capítulo ainda, publicado no canal da Senda, mas logo mais eu consigo maratonar essas edições aí, porque a gente sabe, a gente que mexe com edição e com esse trabalho de produção, pesquisa e tudo mais, é algo que exige bastante tempo. Tem vídeo que às vezes a gente para ver pronto ali é 10 minutinhos ali, né? No instante passa, mas para produzir, editar e concluir é 3 dias, 4, e enfim. Mas, então, durante os dias da semana, a gente vai estar tratando de alguns assuntos como esses. E, claro, autoconhecimento. A gente deixa aberto também ao pessoal do grupo opinar sobre algum assunto que estejam querendo muito entrar. Então, vamos estar mais presentes, assim queremos. Legal. Bom, então eu vou falar sobre renascimento, sobre a arte da maestria do corpo físico, da alma, né? Através dos elementos, principalmente da respiração, do pranayama, né? Essa maestria, como fazer essa mudança, como você ter essa consciência, né? E a base é, são esses ensinamentos do Leonard Orr com o nosso mestre Babaji, tá? É o mesmo mestre Yogananda, só que já é uma outra manifestação após o do Yogananda, né? É a última manifestação de Babaji, que esteve com Leonard Orr e trouxe todo esse conhecimento, e eu continuo aqui o trabalho e compartilhando com vocês. Eu estudei por 8 anos, né, junto com ele, com o nosso mestre e com os outros mestres, fui à Índia, né? Então eu pratico hoje a imortalidade física, purificação espiritual, e eu posso não só, isso não é só um conhecimento, mas isso é uma prática, né? E que eu hoje ensino isso também, repasso para as pessoas. É uma prática que a gente compartilha, né? Eu também estou compartilhando com meus grupos, né? Por isso que eu estou apresentando você aqui. Aqui eu já tenho algumas pessoas dos meus grupos também junto. É, e depois a gente vai compartilhar hoje esse vídeo e os próximos, tudo que a gente puder. Então fica o convite ali para o grupo do Chakra, que é o da Senda, como que é o nome A do grupo? senda da unificação. Senda da Senda unificação. da unificação. A gente vai colocar lá no grupo também para convidar o pessoal para ir para. É muito bom, muito bacana, gente. Nossa, tem trocas incríveis, muito elevadas. Eu tô achando assim muito elevadas as trocas, sabe, muito autênticas e cheio de inspiração, muito bom. Então a gente vai estar Gratidão. lá, né? A gente vai estar tendo os convites, vão estar dentro do grupo. E fica aqui esse convite. Eu vou nos próximos encontros, que são os próximos domingos, esse horário, eu vou estar falando então de renascimento e vou falar sobre como você pode curar a sua vida e o seu corpo através da utilização dos pranayamas, dos elementos, né, das mudanças, como isso é possível e ter essa maestria do seu corpo, mudar a sua vida, ter essa condição, né, de tudo isso. Também vamos falar sobre o nascimento, a importância da humanidade ter um olhar para esse momento tão importante, que é o nascimento de uma criança, a concepção de uma criança, o cuidado, o aleitamento, como é importante os primeiros anos de vida, né? E o quanto isso reflete ao longo da nossa vida, né? Então também vou falar disso nos próximos encontros. Vamos falar aí, então, da responsabilidade de ser pai, mãe, né? E como isso tudo pode realmente refletir numa humanidade mais fraterna, como pode fazer essa mudança que a gente quer ver mesmo no mundo. E vamos falar também de alimentação, como fazer essa autocura, ter toda essa consciência, né? Fica aqui também um convite aí, próximo domingo, em Curitiba, nós temos aí o Domingo Terapêutico, que é um trabalho voluntário, onde a gente faz isso aqui pessoalmente. Então, se alguém aqui que
estiver assistindo e tiver interesse, fala com a gente aí, pergunta, né? Eu vou colocar também, vou compartilhar no grupo. É um trabalho voluntário em prol de um projeto, de alguns projetos também, para essa mudança de mundo e também para a gente se encontrar, né? Quando é possível esse encontro presencial, não ficar só no online. Então a gente lá faz isso, faz uma alimentação vegana, natural, as pessoas fazem trocas terapêuticas, tem palestras, envolve sustentabilidade também, porque hoje a gente precisa olhar para a sustentabilidade do meio ambiente, né, do planeta e nossa, individualmente. A gente está esquecendo disso. Aí o convite aqui não é olhar só para o espiritual, né? Porque tudo é espiritual. A forma como nos relacionamos conosco mesmos, com o mundo e com o planeta é espiritual. Então, e nós estamos aonde nesse momento? Nós estamos aqui no planeta Terra. A gente está vivendo essa vida agora. A gente está vivendo uma vida nessa matéria, nesse planeta. Então, nós precisamos ter presença nisso também. Eu vejo que nós estamos muito no ar, né? Muito espirituais. Mas a gente também precisa colocar os pés no chão, ter responsabilidades também, né? E eu acho que isso é o mais importante. Eu vejo que hoje é muito importante. Então, isso envolve sustentabilidade, sustentar a nossa presença, sustentar as nossas responsabilidades em relação a tudo que vive, a todos os relacionamentos, ao planeta, né? Ao nosso consumo, ao nosso autocuidado, cuidado com o outro. Quem também, imagine que nós estamos em 2023 ainda não sabemos, não temos uma relação elevada e de responsabilidade com a paternidade, a maternidade, que isso é muito importante. Como que nós estamos preparando novos seres que vêm ao planeta? Como, que condição a gente está dando? E que tipo de exemplo nós estamos sendo? A gente não vai ensinar só por palavras, a gente precisa ensinar por exemplos. Então, como a gente faz essas mudanças? Como nos tornamos essa presença de mudança e cura no planeta? O que nós estamos deixando? Que tipo de mensagem, que tipo de informação, tipo de apresentação, né, de conceitos a gente está deixando para o mundo. Isso é muito importante, né? Então, essa é a minha proposta para os próximos domingos, né? Eu vou estar colocando ali quais serão os temas e tudo. Eu vou sempre gravar, né, esses nossos encontros e eu vou estar compartilhando com vocês. Agradeço, né? A gente está vamos hoje encerrar em 1 hora, mas eu acho que não vai ter muito limite, né, Chaca? Mas nós vamos procurar encerrar dentro de 1 hora, normalmente, né? Então, eu agradeço a oportunidade por vocês me ouvirem e fico à disposição também. Sugestões, perguntas, né? Vai ter ali o meu contato, fiquem disponíveis. Eu faço parte do Instituto Renascimento do Brasil e também do Instituto Planeta Vida, que é uma ONG, né? Eu faço parte desses dois institutos e então estou à disposição de vocês e agradeço aqui a oportunidade, né, Chaca, pelo esse convite maravilhoso. Estarmos juntos também é muito bom. Gratidão imensa, Vanilda. Gratidão imensa mesmo. E Gratidão. você foi uma das primeiras pessoas que me veio a lembrança quando veio a inspiração de voltar às temporadas. Então eu falei, nossa, Vanilda, será que ela aceita de novo? Imagina, pode contar comigo, estamos juntos, tá? Eu reconheço a sua intenção, o seu coração, eu reconheço o seu trabalho e também estou aqui para apoiar você e agradeço essas pessoas que estão aqui conosco. Vocês representam as pessoas, todos que gostariam de estar, todos que poderiam estar e não tiveram oportunidade, né? Então, vocês representam todas as outras pessoas, né? Sem eles, a gente também estaria. Bom, estaríamos nós dois conversando, mas
Não seria a mesma coisa, né, Chaca? É verdade. Eu vou até Aceitar o aproveitar. chamado, né? Muitos serão como é, muitos Muitos serão se chamados, poucos escolhidos. atenderão, né, Não o vou- chamado. Assim, Então, mas aí, o bom é que na facilitação com a tecnologia, né, através da tecnologia, a gente vai disponibilizar, a gente coloca no canal da senha da notificação, essa live. Nem tanto, assim, vou garantir as próximas, porque algumas das terapeutas falaram que iria fazer pelo Telegram. E live pelo Telegram parece que nem tem como, né, fazer gravação. Né? Então, pelo Zoom tem como ainda. Só que aí vai de cada uma ter a ferramenta Zoom disponível para as lives. sempre que eu puder, tá? Eu posso fazer isso, tá? Abrir ali e gravar e mandar para vocês, tá? Talvez Tá, aí um dia, a quarta-feira eu dou aula, eu não posso. Mas os outros dias, mas aí a gente pode ver como fazer também, posso incluir o pessoal lá. tá, Mas eu posso fazer isso, tá, Chaca? A gente pode fazer assim, para aqueles que não tiverem, né, a forma de gravação, eu acho importante que a gente grave, que depois a gente pode compartilhar. Essas verdade. maravilhas. Então Então, fica o convite, né, Chaca? Fica o convite, fiquem de olho lá no grupo, fica o convite, venham, convidem seus amigos, as pessoas para fazerem parte, vai ser maravilhoso. Então, nós aí temos, a Simone vai falar sobre. A Simone vai falar sobre pêndulo, Grabovoi e cristais etéricos. Ela disse que não está podendo falar, ela está com uma dificuldade ali no vídeo, algo assim. Ela, Então, ela passou uns dias resfriada e gratidão imensa a ela por estar presente, né? É é, uma mulher muito guerreira, independente de ela estar sempre presente, tem desculpa que está doente, não, ela quer estar lá presente e tá, né? E se mostra, pronto. Mas é isso, ela tá para assumir essas três atividades, uma em cada semana e na terceira faz um resumão. Já dei spoiler, tá vendo? é isso aí, tem que dar uns spoilers mesmo. Então fica o convite, gente. Olha aí, só coisas maravilhosas aí nesses próximos dias. E, e até a próxima, né? Vou tentar participar do máximo que eu puder também, vou estar aí junto com vocês. E fica o convite para o próximo domingo aqui comigo de novo. Então, apresentando mais um pouco sobre renascimento, imortalidade, né? Como viver mais, vida longa, beleza, saúde, tudo através de coisas simples, como disse o Chaka, através dos elementos, através do elemento terra, água, fogo, ar, como fazer, como utilizar esses elementos, né? Esse conhecimento milenar que os iogues, as pessoas que mais vivem no planeta, Leonard Dior trouxe essa pesquisa e trouxe essas práticas. Então, eu sou uma praticante, então eu posso compartilhar com vocês. Fica aí o convite. Acho que, não sei, acho que deu problema na internet. Gente, então vou encerrar aqui, paralisou aqui